Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, fala conosco nesta manhã por intermédio da Tua palavra, que nós possamos ouvir a Sua voz no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto ele tem muitas coisas interessantes. Quando nós ouvimos falar e lemos o lago de Genezaré, é o mesmo lugar que você encontra em outros momentos na Bíblia chamado de Mar da Galileia. O Mar da Galileia e o Lago de Genezaré são o mesmo mar, porque apesar de ser chamado de mar, ele é um lago, ele é um lago formado pelas águas do Rio Jordão, na verdade, é água doce ali. Mas pela dimensão, né, pelo seu tamanho, ele era chamado de mar. Ele tinha 13 quilômetros de comprimento e 6 quilômetros de largura. Então, era um lago de dimensão muito grande e eles chamavam de Mar da Galileia. Mas outros textos ele vai ser chamado de Lago de Genezaré. É este o lugar, é este o cenário que nós estamos ali na Galileia, no norte da Palestina, terra. Margeando este mar e este lago ficavam as cidades, as principais cidades onde Jesus iniciou seu ministério, como Nazaré, como Cafarnaum, especialmente Cafarnaum, que é onde Jesus está, que é onde Pedro tem residência, onde moram Tiago e João. Este é o ambiente aqui. O evangelista Lucas nos leva a compreender que até este momento Jesus não havia convocado estes homens ainda como seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e o texto diz aqui que eles eram sócios. Havia uma parceria na atividade de pesca destes homens, e Tiago e João eram filhos de um homem chamado Zebedeu, que na verdade tinha uma empresa de pescas, tinha muitos barcos de pesca. Neste momento estavam apenas 2 barcos, segundo a narrativa de Lucas aqui, e que haviam passado a noite inteira pescando, e eles estavam já lavando as redes, né? Terminando o serviço, sem terem pescado nada, estavam lavando as redes para terminar a atividade e ir para casa. E Jesus chega até aqueles homens, então diz assim no verso 2, então ele viu 2 barcos junto à praia, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, e Jesus entrou num dos barcos. Eu acho muito interessante que Jesus entra num dos barcos. Lucas não se preocupa em dizer que Jesus
pediu autorização, que ele perguntou ao dono do barco se ele podia usar o barco, Jesus entra num dos barcos. E, naturalmente, a fama de Jesus já é conhecida, eles mesmos já deveriam saber, de certa forma, que Jesus era um pregador, havia uma multidão com Jesus ali para ouvi-lo. Jesus certamente está cada vez mais espremido por esta multidão, ao ponto de entrar num dos barcos, e estes pescadores percebem isso, e Jesus então pede para que eles afastem um pouco o barco da praia. Naturalmente, para dar visibilidade a toda aquela multidão, para que todos pudessem vê-lo, né? Como eu estou aqui, afastado de vocês, numa posição onde todos conseguem me ver, Jesus precisa se afastar um pouco para que a multidão toda consiga enxergá-lo, porque tanto mais perto estivesse das pessoas, menos as pessoas de trás conseguiriam vê-lo. Então Jesus entra num dos barcos e pede que eles o afastem um pouco da praia. Veja, irmãos, nós estamos diante de homens que trabalharam a noite inteira, que estavam frustrados, que estavam cansados, que estavam decepcionados. Porque é muito duro o fato de não pescar, não apenas por não terem conseguido o sustento, mas por saberem que, independente de terem pescado ou não, os romanos vão requerer os impostos e os tributos. E na medida em que eles não conseguem pescar, eles não conseguem pagar os tributos a Roma, e as consequências disso são muito graves, ao ponto deles poderem perder os seus barcos, perderem o seu negócio, o seu trabalho. Então você tenta imaginar o estado emocional desses homens, a condição com que eles estão ali, cansados, passando a noite inteira pescando, estavam limpando as redes, talvez desejando acabar logo com aquilo para chegar em casa o quanto antes. As coisas não estavam dando certo ultimamente para eles. E a nossa vida muitas vezes se encontra neste lugar de muito esforço e pouca recompensa. E hoje nós estamos tendo um nível de adoecimento enorme, exatamente pelo fato de nós nos esforçarmos muito, de sermos cobrados demais, e muitas vezes não temos a capacidade de entregar isso. Isso desencadeia um processo de adoecimento que a nível extremo se chama, por exemplo, burnout. E muita gente está sofrendo deste mal por uma demanda que é muito maior do que conseguem entregar. E por uma exigência que não traz a proporcional recompensa. Quantos já se sentiram assim? Se esforçar demais e parece não ver resultado. Quantas donas de casa, por exemplo, se sentem exaustas por todos os dias ter que fazer a mesma coisa, e parece que nunca são reconhecidas por isso. Quantos profissionais, trabalhadores, empregados, quantos religiosos se frustram por acreditar que estão se esforçando e se dedicando tanto à sua fé, à sua experiência religiosa, mas não têm a contrapartida, sabe? Se sentem vazios, se sentem não assistidos, não recompensados. É da natureza humana este cansaço. É da natureza humana esse tipo de decepção. E ainda assim, apesar de tudo isso, Jesus chega para você e diz assim: me serve, coloca o seu barco a meu serviço, coloca a sua vida à minha disposição. E talvez a gente se pergunte: o que eu ganho com isso? É claro que do ponto de vista da obra de Deus na nossa vida,
Não há nada mais precioso que nós temos a ganhar do que a nossa salvação. Mas nós somos humanos, nós temos outras necessidades também. E Deus sabe disso. O próprio Cristo, certa vez, nos disse na sua palavra: até agora nada tem despedido em meu nome, mas pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então Deus sabe que, apesar de nós termos o bem precioso da salvação, nós temos necessidades, nós temos urgências, nós temos carências que desejamos que sejam supridas. Mas é possível que a gente esteja num lugar da vida onde parece que a vida é injusta. Quantos pais, frustrados por parecer que os seus esforços são em vão. Ontem eu estava em Caxias, eu fui fazer o casamento de Pedro e Hillary, o casal que vamos receber como membros da próxima recepção de membros. E eles se casaram ontem, tem a filhinha, Eloá, a Hillary é a irmã de Thaisa, esposa do Holmes, membros da nossa comunidade. E ontem os casei ali em Caxias e eu conversava com o Holmes é professor, e ele falava de quantos professores estão sofrendo de burnout, e quantos pais chegam na escola e dizem que não sabem mais o que fazer com seus filhos, porque os pais estamos meio que perdidos diante desta nova geração e de suas demandas e de suas novas necessidades e comportamentos desta nossa era das redes sociais e das mídias digitais. Quantos pais não sabem mais o que fazer? Quantas madrugadas pescando sem pegar nenhum peixe? Que estado é esse de impotência que nós estamos vivendo muitas vezes? E ainda assim o Senhor chama você para servir. Me empresta o seu barco, me dá o seu barco. O que eu ganho com isso? Por que Jesus parece ainda querer a minha vida, se parece que eu mesmo não dou conta dela? Como eu posso servir a Jesus? Como eu posso ser útil no reino de Deus, se eu me sinto impotente diante das coisas que são parte do meu cotidiano? Se eu me sinto incompleto, se eu não me acho em mim mesmo, se eu não consigo encontrar qual é o meu lugar, e ainda assim o Senhor me chama para servi-lo, como é que é isso? Por que você deveria ouvir a Jesus? E por que nós devemos dedicar a Ele a nossa vida? Sabe, tem uma canção chamada Pedro, que ela fala sobre esse texto, ela é lindíssima. E tem uma frase desta canção que me marca muito, que diz: Pedro, você é o dono desse barco, mas eu sou o dono desse mar. Aleluia. Deus é o dono e está no controle das variáveis que você não controla. Deus tem poder e domínio sobre as circunstâncias que você não pode controlar. Os peixes deste mar seguem as suas ordens, seguem o seu comando. Então saiba
que se no meio deste mar, onde você se sente impotente, vazio, incompreendido, não correspondido, se ainda assim o Senhor Jesus olhou a sua vida e viu importância nela, e viu relevância na sua vida, sabe que coisa mais preciosa é essa? Que Deus pega as pessoas mais simples, como Paulo diz, as que não são, as frágeis, as fracas, para envergonhar as que são. Porque essa é a especialidade de Jesus, meu irmão. Essa é a especialidade de Jesus. Fazer aparecer peixe num mar onde você pescou a noite inteira e não pegou nada. A especialidade de Jesus é exatamente fazer que haja provisão, mesmo nos lugares onde você jamais tem encontrado resposta. A especialidade de Jesus é pegar a sua família, depois de tantos esforços que você faz, e se sente impotente e acha que não sabe mais o que fazer, é Ele colocar a mão nisso e transformar tudo. Aleluia! É assim que Deus nos surpreende. Eu estava numa madrugada como Pedro. Eu estava numa madrugada como Pedro, brigando com Deus. Cansado, exausto. Sabe, pastor também tem suas crises de fé de vez em quando. Eu disse, Deus, será que o Senhor ouve mesmo as orações? Porque o Senhor não tem escutado as minhas. E naquela madrugada, com as minhas forças se esvaindo, sem saber mais o que fazer, eu me debatia com o Senhor. Nossa filha, Elissa, como vocês têm acompanhado, estava vivendo seu momento mais crítico. E ela disse para a gente um dia, não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais esses remédios todos, tantos remédios, um monte de remédios. E ela disse, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver assim. Eu não vou mais ao médico. Eu não vou mais fazer nada. Me deixa morrer. Foi naquela madrugada que eu briguei com Deus. Foi naquela madrugada que eu disse para Deus, por que nós nos esforçávamos tanto durante tanto tempo e parece que não pegávamos nenhum peixe? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que desde aquele dia, Elissa começou a melhorar. E eu sei que desde aquele dia, todo o cenário mudou. E ela voltou a ter sonhos, voltou a ter perspectivas. Ontem foi para Friburgo fazer uma prova. E está toda animada. Não sei como ela vai estudar em Friburgo, morando em Jacarepaguá. Mas está cheia de expectativas. Voltou a ter sonhos. Voltou a se erguer. E eu descobri, irmãos, que Deus é especialista
em fazer aparecer peixe no mar onde nós pescamos a madrugada inteira, sem pegar nada. Portanto, ouça a voz do Senhor na sua vida. Ouça a voz do Senhor na sua vida. E veja, versículo 4 diz assim: quando ele acabou de falar, depois que ele ensinou as multidões, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. O que faz um pescador, depois de tanto tempo, ouvir o comando de um carpinteiro? Não parece meio contraditório que um carpinteiro diga a um pescador como pescar? Ensinar o padre a rezar a missa, da flor. E agora nós temos um pescador ensinando, ouvindo as orientações de um carpinteiro. Meu irmão, este carpinteiro é o Criador do universo. Este carpinteiro que está querendo tomar o controle da sua vida, ele criou você. Ele conhece você mais do que você mesmo. Este carpinteiro sabe como você funciona. Ele sabe as coisas que estão quebradas em você. Este carpinteiro sabe e tem controle sobre o mar. Ele não foi por coincidência que os peixes estavam lá. Foi ele que deu ordem para que eles estivessem lá. Não importa se você já olhou neste lugar e não viu respostas. Em algum momento você vai olhar e a resposta estará lá. Porque o Senhor colocará no tempo certo a provisão dele para a sua vida. E por que um pescador ouve um carpinteiro? Por algumas razões que eu presumo. Uma delas especialmente é que você já fez tudo o que você podia fazer. E não deu resultado. Então a única coisa que resta a você é confiar em Deus. É se desapegar das suas convicções. É se desapegar das suas verdades. É se desapegar das suas certezas. Do meu jeito não tem dado certo. Então tem que ser do jeito de Deus. Do meu jeito não tem funcionado, então eu preciso obedecer à voz de Deus. Por que não obedecer? Por que não abrir mão de tudo e não fazer mais nada na sua vida sem ouvir o que Deus quer que você faça? Para que continuar presunçoso, senhor de si, senhora de si? Quebrante-se e diga: Jesus, eu trabalhei a noite inteira e não está dando resultado. Então, me diga o que eu fazer da minha vida. Me diga para onde eu tenho que ir. Me diga em que lugar do mar. E Jesus diz: vai para o lugar mais fundo. Vai para o lugar mais fundo. E lá lancem as redes. E Pedro diz: nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra
sobre a tua palavra. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus criou o universo. Pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Pela sua palavra o céu se organizou. As estrelas do firmamento, pela sua palavra ele colocou os fundamentos da terra, pela sua palavra ele disse e a vida brotou das águas, pela sua palavra ele deu ordem e soprou e nós existimos, pela sua palavra ele disse haja luz e houve luz. A palavra de Deus criou todas as coisas. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e esta palavra estava com Deus e esta palavra era Deus. E por esta palavra todas as coisas foram feitas, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Portanto, toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo o que você precisa está na palavra, em Jesus. Ouça-o, busque-o. Sabe, eu gosto de stand-up comedy, sabe? Aqueles comediantes que sobem num palco sozinhos com um microfone e ficam fazendo as suas piadas. E eu estava ouvindo um no outro dia, ele é ateu. E ele disse que estava conversando com cristãos que diziam a ele que a palavra, a Bíblia, tem a resposta para tudo, que é tudo, que Deus é tudo para eles. E ele fez uma pergunta: esse Deus que você diz que é tudo para você, e que está nesta Bíblia que você diz que tem todas as respostas para todas as coisas, você já leu ela toda? E o cara disse: não. Mas como é que você quer me convencer que Deus é tudo para você, se você sequer leu um livro que fala dele? Quanto tempo, meu irmão, a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? Porque a gente está querendo respostas, a gente está querendo soluções, a gente está querendo saídas para a nossa vida, mas Pedro está dizendo: eu cansei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, sobre esta palavra, eu lançarei a rede. A sua vida precisa da palavra de Deus, irmão. A sua vida precisa estar alimentada do Evangelho todos os dias. A sua vida precisa estar alimentada desta verdade. E não pode ser uma palavra que você ouve uma vez por semana quando vem ao culto de domingo. É uma palavra que você ouve e busca para entender, para compreender e para obedecer. Do contrário, você vai continuar fazendo do seu jeito, e vivendo do seu modo, e sendo quem você acha que tem que ser, e não vivendo e fazendo e existindo como Deus quer. E você só vai encontrar plenitude na sua vida se você viver e existir segundo esta palavra. Sob esta tua palavra, nós lançaremos a rede. E o verso 6 diz assim: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Veja, aqui tem uma lição muito linda.
Eles fizeram sinais ao outro barco para dividir o peso da carga da pesca. E esta é a última das lições, a penúltima das lições que eu queria dividir com você desse texto. Peixe demais afunda o barco. Peixe demais afunda o barco. Grave esta frase no seu coração. Peixe demais afunda o barco. A bênção que Deus quer manifestar na sua vida não é para você, é para dividir. Quantas pessoas se perdem depois de uma grande pescaria? Quantas vidas naufragam depois de uma grande pesca? Eu tenho visto muitas pessoas se perderem na mesma proporção em que são abençoados, às vezes, especialmente quando são abençoados materialmente. E de repente você olha para essa pessoa, ela não é mais a mesma pessoa. E de repente ela já não vive mais a mesma experiência de serviço ao reino de Deus. E de repente ela não tem mais tempo e disponibilidade. E de repente ela já não pode mais. Quanta gente vai se perdendo na medida em que vão sendo abençoados, na medida em que a prosperidade vem. Porque peixe demais afunda o barco. Quando Deus chamou você para abençoar a sua vida, não é para encher o seu barco. É para encher os barcos. Tantos quantos estiverem ao seu redor. A bênção de Deus na sua vida é para ser repartida, é para ser dividida. Seus dons e talentos são para ser compartilhados. Não adianta você querer resolver a sua vida e no que concerne ao reino de Deus você dizer não tenho tempo. Não adianta resolver os seus problemas e no que concerne à obra de Deus você dizer estou ocupado. Não tem espaço na minha agenda. Peixe demais afunda o barco. Pense nisso. Que quanto mais nós nos fechamos em nós mesmos, menos nós seremos capazes de lidar com a bênção de Deus na nossa vida. É como um poço de água. Se a água não se renova, se ela não jorrar para algum lugar, ela apodrece. Ela apodrece. Não serve para beber. Você teria muita dificuldade de estar morrendo de sede num lugar deserto e encontrar uma poça de água cheia de folhas, cheia de lodo, cheia de limo, cheia de... Você teria muita dificuldade de beber essa água, mas se você visse um rio cujas águas jorram, talvez você tivesse coragem de beber delas. A vida que se fecha em si mesmo afunda. E veja que mesmo dividindo, os barcos quase afundaram. Quase afundaram.
Porque Deus nos dá a bênção na medida certa. Mas às vezes a gente não aprende a como lidar com as dádivas de Deus na nossa vida. E a gente recebe e não compartilha. Não esqueça essa frase. Peixe demais afunda o barco. A pesca só é maravilhosa. Diz uma frase da letra da canção que citei agora há pouco. A pesca só é maravilhosa para quem sabe amar. A bênção só é bênção para quem sabe amar. A dádiva de Deus só faz bem para quem sabe usá-la. Para que serve a sua vida? Porque talvez você queira tanto que Deus resolva, que Deus responda, que Deus corresponda aos seus esforços. Mas até que ponto você efetivamente está disposto a repartir a sua vida para a obra de Deus, para o reino de Deus? Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você naufrague. Portanto, só haverá uma pesca maravilhosa se você estiver disposto a dividir. Amém? Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração.